Vamos lá. Diz assim, ó, Josué capítulo 23, e versículo 14 diz: eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, e nem delas caiu uma só palavra. Diga bem forte assim: tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E nenhuma palavra que ele disse caiu por terra. Você tem promessa de Deus? Deus te prometeu coisas? A mim também. Muitas coisas o Senhor já cumpriu, outras ainda não. Acredito que com você também algumas coisas Deus já fez, outras ainda não. Mas o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Quem acredita que Deus vai falar conosco hoje? Glória a Deus. Põe a mão sobre o coração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor querido, por estar neste altar pregando a Tua palavra. É um privilégio para poucos pregar o Evangelho, mas, Senhor, agradeço por mais uma vez estar neste altar pregando a Tua palavra, e agradeço também por todas essas pessoas que vieram aqui, e também a todos que estão agora assistindo pelo Facebook. Abençoe a vida de todos que aqui estão e fala, usando a vida do mensageiro, usando a palavra, usando os versículos bíblicos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Senta no seu lugar um pouquinho, olha para essa pessoa bonita do seu lado, fala assim para esta pessoa: por gentileza não durma, viu? Olha lá, viu? Amém? Então tá bom. Olhem todos para mim aqui, preste atenção agora no que você vai ouvir. Quando Deus ele faz uma promessa, Ele cumpre a promessa. Quando Deus ele fala algo, Ele cumpre isso que Ele está falando. E quando você começa a ler a palavra, você começa a entender que todas as promessas que o Senhor ele fez, Ele cumpriu. Tanto é que ontem eu estava conversando com a pastora e eu disse para ela: a Bíblia ela não se contradiz em nada. Tudo é um link juntando com outro. Se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Jesus Cristo desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver o próprio Senhor Jesus na Bíblia inteira. E tudo se completa, nada como eu disse, a Bíblia se une. Não tem nada contra, ou falou uma coisa aqui e depois do outro lado não se completou. Não, tudo se completa. Nada se contradiz. Tanto é que Deus usou a vida de um profeta chamado Zacarias. Dá uma olhada comigo lá, Zacarias 9, versículo 9, acho que já está na tela ali, ó. Diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião. Olha Deus usando o profeta Zacarias, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asnim, filho de jumenta. Essa profecia tem aproximadamente, antes do nascimento de Jesus, pelo menos uns 500 anos. Pelo menos. Porque entre o Antigo Testamento e o Novo, deve ter por aí uns 400 anos. E Zacarias deve ter, antes do nascimento de Jesus, uns 500 anos. E essa profecia se cumpriu. E ela se cumpriu justamente na última semana de vida de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, montado aonde? No jumentinho. Cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que é mais conhecido como Domingo de Ramos. Que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém montado no jumentinho, justamente para cumprir a escritura e cumprir a profecia. Então tudo aquilo que é escrito, que está escrito e que é uma promessa, o Senhor ele vem e cumpre essa promessa. Deus ele fez promessa a mim e ele cumpriu. Eu me converti por volta do ano de
94, se eu não me engano. Não fica fazendo conta não, irmão. Não fica fazendo conta para saber minha idade, para saber se eu sou velho, não. Mas eu me converti por volta do ano de 94. E na minha adolescência, quase entrando à fase adulta, o Senhor ele me livrou de muita coisa, me livrou de uma enfermidade incurável. E glória a Deus, o Senhor cumpriu tudo que falou. Na minha juventude, eu estava na igreja, mas para mim eu não sabia que Deus tinha uma chamada ministerial, que eu ia pregar o evangelho. E num certo dia eu estava no corredor da igreja, era uma igreja com a mesma linha da Assembleia de Deus, e tinha um corredor na lateral da igreja, e eu estou saindo para ir acessar os banheiros, e me vem uma senhora, o meu pai está aqui, mas eu não recordo qual é o nome dela, a mãe do Levi, a sogra do Levi, pai lembra o nome não? Alzira, ela era profeta, aquela mulher. E ela chega no corredor, bate de frente comigo e diz assim: jovem, presta atenção, você vai viajar. Eu vejo você de terno e pregando a palavra de Deus. Eu olhei e falei: eu não, meu negócio é música, é instrumento, mas eu pregar a palavra? Acho que não. Tudo bem, se Deus quiser, amém, mas eu não sei não se isso vai acontecer. E ela disse: não duvide, porque quem está falando contigo é o Senhor, e Ele está colocando na tua vida agora esta chamada. E eu tinha lá meus 17 anos por aí, 18 anos, quando eu recebi essa profecia. Mas para a glória de Deus, em um culto que vai ser realizado com os obreiros, não falei para você? Foi no culto assim de obreiros. Eu era contrabaixista da banda de louvor da igreja. Aí o pastor da igreja falou assim: agora, terça-feira, o culto é com os obreiros. Os membros estão todos convidados. E é para os membros vir mesmo, para ver os obreiros fazer o culto. Eu falei: tá bom. E eu que era da banda, nunca queria me intrometer a pregar a palavra. Mas ficou aquela coisa: quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Eu falei: gente, pelo amor de Deus, vai dar hora já, os instrumentos já estão afinados, está tudo pronto para começar o louvor e vocês estão discutindo quem é que vai pregar? Pelo amor de Deus, uma pregação, gente, isso aí qualquer pessoa faz. Uma pregação, meia hora, 20 minutos, pelo amor de Deus, gente, vai, escolhe logo aí. Aí teve um que olhou e falou assim: você está falando muito. Por que você não vai lá e faz? E eu sou assim, me desafiou, complicou. Falei: eu vou. E na hora eu falei assim: claro que eu vou. Vocês estão achando o quê? Coisa simples, eu vou, pode deixar que eu vou. Aí quando eu estou indo para o altar, meu Deus, o que foi que eu fiz? E agora eu vou falar o quê? O que foi que eu fiz? E quando eu abri a Bíblia e comecei a pregação, e eu comecei a perceber que os membros da igreja e os obreiros começaram: glória a Deus, Deus está falando comigo, continua. Eu comecei a sentir algo tão bom dentro de mim, uma coisa inexplicável, que eu disse: isso aqui é delicioso. Falar do evangelho é coisa maravilhosa, é magnífica, é isso que eu quero para a minha vida. E aí onde tudo começou, justamente depois daquela profecia. Então Deus, Ele promete, Ele cumpre a promessa. Aquilo que Deus falou que vai realizar na tua vida, isso Ele vai fazer, mas tem o tempo certo. E Deus, Ele fala direto na nossa alma, aqui dentro de nós. Abra aí a Bíblia em Números, capítulo de número 23, é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui na referência. Em Números 23, versículo 19. Aliás, vamos para Jeremias primeiro, né? Olha lá. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha lá, Jeremias 1:11. Depois nós vamos para Números 23, ó. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Continua, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga bem forte: o que Deus promete, Ele cumpre a promessa. Vamos em Gênesis, no capítulo de número... Depois a gente vai para Números. Gênesis, no capítulo 18. Nós vamos ver uma história. Uma história.
em Gênesis 18, versículo de número 1. E preste bem atenção no início dessa história. Bem atenção. Depois, apareceu quem? O Senhor. Quando você lê com letra maiúscula, Senhor, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E Deus apareceu nos carvalhais de Manre, estando ele ainda sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Então, Abraão, ele sai da tenda, ele vê que o sol está batendo na porta da casa dele, ele sai da tenda e ele fica ali se esquentando no sol. Só que aí, olha lá o que aconteceu, e levantou os olhos e olhou, eis 3 varões. 3 homens apareceram para ele, estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Nenhum judeu, quando você for comigo lá em Israel, você vai ver que eles têm o costume de dobrar o joelho para Deus, para imagem de escultura não, para nenhum outro Deus e muito menos para anjo. Nenhum judeu faz isso. Não tem idolatria nenhuma com o judeu. E o Abraão, quando olhou os 3 homens diante dele, ele se inclina em terra, ele se prostra. E aí o versículo 3, cadê o glória a Deus aí? E disse, meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforcei o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim fazes como tens dito. Ele disse, fica aqui debaixo da árvore, encoste aqui as suas costas na árvore, eu vou trazer um pouquinho de água, num balde, e vocês vão lavar os pés para descansar os pés, e eu vou preparar também pães para entregar a vocês, e vocês vão se alimentar pela caminhada, mas não vai embora não, fica aqui, eu vou preparar tudo isso. E os 3 falam, tá bom, olha lá, assim faz como tens dito. Versículo 6, e Abraão se apressou em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Ele chega para a mulher dele, a Sara, e diz, pega 3 medidas de flor de farinha e faz 3 bolos iguais. Não diferentes, 3 bolos iguais. Isso nos leva a crer o quê? O que a gente está vendo, esses 3 homens diante de nós, quem são esses 3 homens? A teologia afirma que isso é uma teofania, que é o próprio Deus se representando em figura humana. E os 3 representam quem? A Trindade. Então quem veio falar com Abraão, possivelmente foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eles estão se configurando nesses 3. Tanto é que o Abraão reconhece isso e manda amassar 3 flores de farinha para fazer 3 bolos iguais. Acompanhe comigo aí no versículo de número 8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está a Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. Como ele estava de frente com os 3 homens, ele não viu atrás a porta da tenda, mas ele não percebeu, mas a Sara não estava dentro da tenda, a Sara estava encostada na porta. Ela estava encostada na porta da tenda, olhando o seu marido, Abraão, falando com os 3 homens. E quando os 3 perguntaram, cadê a sua mulher, a Sara? E ele disse, ela está lá dentro. Ele olhando para cá, está lá dentro, está lá na tenda, está dentro de casa, mas não estava não. Continua o versículo 10, olha lá. E disse-lhe, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Espera aí, não eram apenas homens, era o próprio Deus. Eu tornarei a ti
por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara na porta da tenda que estava atrás dele. Continua comigo, versículo 11. Eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o ciclo menstrual, que é o costume das mulheres. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Peraí, eu ainda vou me deitar, ter relação sexual com o meu marido, para ter um filho? Como é que é isso? Versículo 13, dá uma olhada lá. E disse o Senhor, olha aí, ó. Não era os 3 homens, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí está dizendo: e disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Qual o significado do nome Isaac? Riso. Isaac significa riso, porque Sara riu duvidando. E aí está escrito: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei, ainda havendo já envelhecido? Versículo 14, acompanhe comigo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Foi uma promessa? Foi ou não foi? Foi. Essa promessa veio. Abraão tinha 75 anos quando essa promessa veio. E Abraão foi pai com 100 anos. Foram 25 anos de espera de uma promessa. Pastor, mas demorou muito. Concordo, demorou. Mas quando veio o filho da promessa. Veio o filho que era justamente para poder fazer tudo aquilo que Deus já tinha planejado. Então, o versículo 14 diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Para e pensa um pouco na tua vida hoje. Às vezes a pessoa, ela tem uma dificuldade física, e ela diz: eu tenho essa enfermidade, pastor. Essa enfermidade está comigo há um bom tempo. Eu tenho orado a Deus para Deus me curar. Só que até agora Deus não me curou. E eu continuo com essa doença, eu continuo com essa enfermidade. Eu até estou desistindo de orar para Deus me curar. Não faça isso. Porque Deus, Ele mesmo prometeu na palavra que Ele é o Deus que cura. E quantos milagres você já viu Jesus fazendo e curando enfermos? E quantas pessoas nesta igreja você também já viu Deus curando de várias enfermidades? Então aquilo que Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. O que a gente tem que entender é que tem que perseverar até essa promessa se concluir. Quem compreende que Deus está falando? Porque para Deus curar a enfermidade, para Ele é alguma coisa? Não, não. Poxa, olha para o irmão do lado aí e fala assim: Deus fez as orelhas do Abraão ficar vermelha. Foi ou não foi? Está o Abraão sentado na sala. Aí falou: véia. Aí a véia lá da cozinha: fala, Abraão, vem ver um troço aqui. Estou meio estranho. Eu estou meio quente. E ela chega, olha: eita glória! Maravilha! E eles têm a relação sexual. E nasceu quem? Isaac. Ei, amados, olha aqui para mim. Sara com 90 anos. Tadinha. Aqueles peitos murchos. Concebendo um filho. Dando de mamar naquele peitinho murcho. E o Abraão com 100 anos, velho. E olhando para aquele menino chamado Isaac nos braços da Sara. E vai lá para fora e olha para o céu e lembra de uma promessa: você será pai de multidões.
Olha para as estrelas do céu, Abraão, vê se você pode contar. Olha para a areia da praia do mar, se pode contar cada grão de areia da praia do mar. Assim será a tua descendência. Deus promete, cumpre a promessa. O que você veio hoje ouvir essa mensagem é justamente para você não perder a sua fé, para você não perder aquilo que você acredita. Pelo contrário, é para Deus acender e reacender aquilo que Ele já tinha falado contigo. Ele prometeu salvar tua casa, Ele vai salvar tua casa. Ele prometeu curar você das enfermidades, se prepare, Ele vai curar você das enfermidades. Ele prometeu algo muito bom sobre a tua vida, aguarde no tempo determinado, como está escrito, olha lá, ó, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado. É o tempo de Deus, não é o nosso. É o tempo do Senhor, não é o teu tempo. Mas no tempo determinado, aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele cumprirá essa promessa. Pode acreditar. Vai vir. A bênção vai chegar. Quem toma posse aí? Abre lá a palavra de Deus em Números, capítulo de número 23, e o versículo de número 19. Vamos ler em Números 23 e o versículo de número 19, porque aqui também fala sobre isso. Cadê o glória a Deus dessa igreja aí? Aleluia. Teve uma vez que passou um rapaz aí e falou assim: nossa, que igreja quieta. Quem lembra disso? Passou na rua aí. Então dá um glória a Deus aí, irmão. Desse jeito aí, misericórdia. Dá um glória. Aleluia. Olha o que diz aí. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus fez promessa para você? Se prepare, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus fez uma promessa a mim, que me daria um filho. Hoje eu tenho um montão de filhos, mas é tudo na fé. Na carne, tá difícil. Mas o Senhor falou que vai me dar esse filho. E a profecia foi há muitos anos atrás. E a mulher chegou para mim e disse: eu preciso falar com o senhor. Eu falei: tá bom. A senhora aguarda um minutinho? Ela falou: aguardo. E ela ficou sentada. Porque na pregação, eu estava ministrando a palavra e aquela senhora no banco olhando para mim. E o povo glorificava e ela quietinha. E o povo dava risada e ela quieta. E o povo levantava a mão e glorificava e ela quieta. Só olhando para mim. Falei: meu Deus do céu, essa mulher está me marcando. E Jesus amado, será que ela não gostou de alguma coisa? E aí o obreiro chegou para mim e falou: pastor, sabe aquela irmã que está lá na frente ali? Eu falei: isso aí, quer falar contigo. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? Então tá bom. Quando eu cheguei, ela falou: pastor, o senhor tem 10 minutinhos? Eu falei: tenho. Só aguarda um pouquinho que eu vou atender aquela irmã ali, eu já volto aqui. E quando eu sentei com ela e comecei a conversar, ela disse: pastor, o senhor já prega o evangelho há um pouquinho de tempo. E eu estava olhando para você e não consegui mais prestar atenção na mensagem. Eu falei: por quê? Alguma coisa te tirou o foco? Ela disse: sim, o próprio Senhor. Falei: Deus? É. Porque eu olhava para você e Deus me falava: avise ele que ele vai ter um filho. Fala para ele que ele vai ter um filho. Não deixe de falar para ele que ele vai ter um filho. Diga para ele que ele terá um filho. Fale para ele que eu tenho promessa na vida dele. Diga para ele não desistir. Fale com ele que ele terá um filho. O tempo todo. E ela disse: pastor, e mais uma vez Deus mandou dizer que o senhor vai ter um filho. Eu não sei quando. E quando é que isso vai acontecer? Mas vai ter um filho. E diz, e falo mais, vai ser maior que você. Aí eu falei: ô irmã, para ser maior que mim só basta ter 1,75 m. Ela disse: eu não estou falando de estatura física. Eu estou falando de estatura espiritual. Ele vai ser muito maior do que você. E em pouco tempo assumirá teu lugar.
Em pouco tempo. Assumirá o teu lugar. Eu falei, você vai ser pastor em meu lugar. Né? Então, eu acredito que essa bênção está para chegar. Né? E ele vai cumprir o que falou. E sei que essa criança, quando vier, vai ser uma criança que não vai ter muita infância, não. Não vai ter muita infância, porque a vida de um pastor é a igreja. E qual é o filho que não quer andar do lado do pai? Não é verdade? O pai vai no mercado, quer ir junto. Vai na feira, quer ir junto. Ele vai vir para cá. E ele vai nos intervalos de culto. Pai, como é que você fez aquele acorde, aquela inversão? Me fala aí. Pai, como é que é aquele negócio ali? Pai, aquele versículo não sei o que, não sei o que. Logo assume tudo. E vai vir para a glória de Deus já com essa chamada. Deus promete, Deus cumpre a promessa. Hoje Deus está falando com você que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai realizar. Só que tem uma outra coisa que Deus prometeu. Posso falar? Ele prometeu nos buscar. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim, estava demorando. Sabe por quê? Porque em Mateus 24, 35, vamos ver lá? Ele faz a promessa. Mateus 24, 35, ele faz uma promessa. Dizendo assim, o céu e a terra passarão. Você concorda comigo que tudo aqui passa? Passa ou não passa? Passa. Passa. E tudo se inova. Tudo fica moderno. Antigamente, como eu já falei aqui, antigamente era chique ter um videocassete em casa. É ou não é? Sempre Toshiba, 6 cabeças, rebobina mais rápido. Era status. Era status também ter o telefone em casa, não é? É. O sujeito toca o telefone e alô! Para todo mundo lá na rua saber que ele está no telefone. Hã? Ah, é verdade. Deixa eu tocar aí. E aí alguém grita, ó o telefone! Todo mundo na rua para saber, olha, você tem telefone. Era chique, era... né? Hoje para ter uma linha telefônica, aliás, tem gente que liga para você dizendo, oh, senhor, eu tenho uma linha por 29, não quero. Não me ligue mais. Hoje tem um telefone celular que você... né? E outra, antigamente, ter um telefone celular, eu já tive um. Banda B, desse tamanho, um tijolão. Levantava a antena, quem teve também? BCP, né? É. E o bip? Quem teve bip? Eu tive... olha, esse povo tá velho. Vocês estão falando tudo que tem essas coisas aí? Vocês estão velhos. Porque o sujeito, do tempo do bip, eu vou te falar, há 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, era chique colocar o bip aqui na cinta, não era? Era chique. Só médico andava com isso, só executivo andava com bip, não é? Advogado, juiz andava com bip. Aí a pessoa está conversando, só um minutinho, recebi um bip agora, pera. Reunião amanhã. Pode continuar. Era chique o negócio. É ou não é? Bip era um negócio chique. Mas passou. Tinha sujeito que tinha esse celular grandão aí e que... Só um minutinho. Alô? Não tinha ninguém na linha. Isso passou. Hoje, se você falar quem quer um videocassete, ninguém quer. Porque veio a geração do DVD, DVD também já era, entrou o Blu-ray no lugar, também já está sendo ultrapassado, porque ninguém hoje assiste vídeo, DVD, Blu-ray, ninguém hoje vê isso.
Hoje é Netflix, hoje é YouTube, hoje são canais por assinatura, enfim. Hoje a coisa diversificou e modernizou. Então tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que ele fala, ele cumpre exatamente aquilo que ele fala. E aí, o Senhor está dizendo, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, uma promessa. Como é que foi nos dias de Noé? Olha comigo, como é que foi. Porquanto, versículo 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Igreja, olha aqui para mim. A igreja é a arca. A igreja é a arca. E por que eu te falo isso? Porque acompanhe meu raciocínio. Pense agora no Noé, com uma sacola de pregos e um martelo, e pregando um caibro que vai sustentar o telhado do navio, do barco. E demorou 100 anos para ele construir o barco. Então as pessoas adentravam ao barco, a arca, e ficavam olhando, mas que estrutura, hein, Noé? O que vai acontecer aqui, hein? Esse caibro aqui é para quê? Aí ele, não, porque no projeto que Deus me deu, ali vai uma janela de um côvado 50 por 50, e ele pediu para pendurar aqui um caibro para segurar, dar sustentação ali, mas pelo que eu estou vendo aqui, essa parte aqui, viu, não é? Parece que vai ter um outro andar aqui. Não, vai ter 2 andares, vai ter o térreo, que é o primeiro, o segundo e o terceiro andar na arca. Mas é para que isso aí, hein? É porque Deus falou que vai vir um dilúvio, vai destruir a terra. Tá bom. Vai chover? Para levantar um barco desse tamanho? Você está ficando gagá, rapaz. Imagina que vai chover. Vai nada. Choveu ou não choveu? Choveu. Choveu a ponto do Senhor enviar o anjo e lacrar a porta da arca por fora. Você imagina o desespero do povo. Abre essa arca! Abre essa arca! Não tem como abrir, está lacrada. Foi o próprio Deus quem lacrou. Me abre essa porta! Não tem como mais. Acabou o tempo. E veio o dilúvio e matou a todos. Jesus está pegando o mesmo exemplo e dizendo a mesma coisa. O que ele quer dizer? Tem um pastor dentro de uma igreja, onde essa igreja representa o quê? A arca. Os que estiverem dentro da igreja serão salvos. Os que estiverem dentro da arca serão salvos. Os que estiverem no evangelho serão salvos. E eu digo arca, mas eu pego a arca e faço da arca um modelo de igrejas, por exemplo. Templos. Dentro da arca não tinha vários andares? Dentro do evangelho não tem vários ministérios? Assembleia de Deus, congregação, é ou não é? Deus é amor, igreja da graça. Olha quantos andares tem na arca. Olha para o irmão do lado aí. Eita, glória, que agora que essa pessoa vai ouvir, misericórdia. Olha para essa pessoa e diga assim: dentro da arca, os animais faziam as necessidades. Ou você acha que o elefante saía para ir lá fazer necessidade lá? Não. Era a água. Então a arca era bem cheirosa. Alô? Tinha ou não tinha sujeira? Só que alguns andares era mais limpo do que o outro. Se é que você entende o que eu estou falando. Não é para você sair da arca. Quiser mudar de andar, pode mudar. Mas continue dentro da arca. Tem alguns andares que é sujo. Ou não? Muita sujeira. Não vem a nós aqui a palavra e o direito de julgar ninguém. Não julgue, apenas mude de andar.
Eu vou descer para o andar de baixo, que parece que está mais limpo. Porque esse andar aqui de cima tem muita gente e muita sujeira. Mas não saia da arca. Porque se você for sair da arca porque viu sujeira, você cai aonde? No dilúvio. Você cai numa tempestade. O que a gente tem que fazer é permanecer dentro da arca, na igreja. Embora existam coisas erradas. Eu digo para você, a resgate e salvação, olha, a gente faz de tudo para andar certinho. Né? A gente faz de tudo para andar correto diante de Deus, né? Fazendo tudo na palavra. Mas nós somos humanos, não somos? E erramos também, porque até pelo pensamento você peca. Até pelo pensamento você erra. Mas a gente faz de tudo para andar direitinho e deixar o andar da arca bem limpinho. Não sei se você percebe isso. A gente faz de tudo para andar direitinho, conforme diz a palavra. Mas o Senhor está dando para nós ali uma advertência. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha agora no versículo seguinte. Olha lá, estou encerrando já. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Entenda que 50% fica, 50% vai. São 2. Um fica, outro vai. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Entenda? 50% vai ficar. Eu quero estar enquadrado nos 50% que vão. Eu quero estar dentro dos 50% que serão salvos. E você? Nós também. Tanto é que aí o versículo seguinte, que é o versículo 42, olha lá. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Continua. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos ficar de pé. Aplauda bem forte o Senhor. Amados, hoje o Senhor disse a você que o que Ele promete, Ele cumpre. E tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Mas tudo que Ele também prometeu em relação à vinda, à volta dEle, Ele também vai cumprir. E Ele vai vir buscar a igreja. E para eu subir, eu preciso estar enquadrado naqueles 50% que serão arrebatados. E para eu me enquadrar nisso, a minha vida precisa andar de maneira correta. Em Apocalipse 2, versículo 1, é a carta que é escrita para a igreja de Éfeso. E está dizendo assim, presta atenção, olha lá. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. A carta de Deus endereçada ao pastor da igreja de Éfeso. Escreve ao pastor da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei, pastor, as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Na igreja de Éfeso, o pastor batia de frente com aqueles obreiros, membros da igreja, que se achavam alguma coisa, e quando ele colocava o sujeito à prova, ele via que aquele sujeito era mentiroso. Aquele pastor passou uma situação difícil nessa igreja. Mas continua no versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas olha agora. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Diga comigo assim: pessoas feridas ferem.
Às vezes a pessoa não quer ir para a igreja porque ela se escandalizou com alguém de dentro da igreja. Alguém de dentro da igreja o maltratou. E ela acabou perdendo o primeiro amor. Os problemas que ela atravessou dentro da igreja acabou matando o primeiro amor. E vou te falar uma coisa, viu? Se pastor não é atacado, é atacado? E muito. Tem coisas que ferem a gente. Um dia eu mandei um WhatsApp para uma senhora e falei para ela assim: tudo bem, irmã? E ela não me respondia. Irmã, estou falando contigo, tá tudo bem? Mas ela visualizava e não respondia. Eu falei: ô querida, me perdoe se eu falei alguma coisa que você não gostou, porque você não me responde. E não respondia. Até que ela respondeu assim: pastor, o senhor está me atrapalhando. Eu falei: mas eu quero saber de você. Você não está indo para a igreja? O que está acontecendo? Pastor, se eu precisar eu te ligo, tá? Eu falei: beleza. Você acha que isso não fere? Porque os pastores da atualidade funcionam assim. Ele não pergunta para a pessoa se ela está bem. Ele já liga dizendo: ô irmã, você não está vindo na igreja, não é? Mas você não depositou o dízimo também. Viu? Você está sendo infiel, tá? E outra coisa, a senhora já faz 3 meses que não devolve o dízimo, não liga para me perturbar não, tá? Que eu não vou dar assistência à ovelha que é negligente e é infiel. Não me liga não. Alô? É desse jeito. O próprio sujeito, ele é intocável. Ele se protege dessa maneira. Não é dizimista, não é ofertante da vem encher a paciência. Não me liga, não. O pastor, tem um membro da igreja querendo falar com o senhor, acabou o culto agora, ele está sentado ali querendo falar contigo. Ah, irmã, quem é? Quem é essa pessoa? É o rapaz assim, assim, assim. Ah, eu sei quem é. Esse camarada não é dizimista, nem ofertante, ele só vem com problema. Fala pro obreiro lá, atender ele lá. Vai lá. Pastor, mas tem um outro. Lembra aquele senhor da cafeteria que tem uma franquia? Ele está aí, ele parou o carro agora aí. Ah, manda ele entrar. Esse tipo de gente merece pastores assim. Esse tipo de pessoa que não valoriza o que tem, que não dá valor a um pastor que tem cuidado com suas ovelhas, merece esse tipo de pastor que eu mostrei para você. Não é do meu feitio tratar ninguém assim, porque eu fui chamado não para arrecadar dinheiro, mas eu fui chamado para pastorear. Então eu não consigo ser assim. Mas isso fere. Mas o Senhor falou para mim: não olhe para isso. E me lembrou de uma palavra que me disse no monte, através de um pastor da Assembleia de Deus. Olhou para mim e falou assim: você está se esquecendo que quem abriu aquela igreja foi eu? Que quem deu aquele ministério foi eu? Você não tinha 1 centavo para nada. Você não lembra disso? E o homem nunca me viu. E falou assim: não se preocupe com quem não vai na igreja. Eu tiro e eu coloco quem eu quero. A obra não é tua, é minha. Descansa teu coração. E outra, seja pastor e não pastor. Tem pessoas que não merecem ser carregadas no colo. Deixa que eu faço. E disse: continue o caminho. Vá em frente. Muitos ficarão pelo caminho. Muitos não vão acompanhar você. Muitos ficarão pelo caminho. Mas você não. Você segue em frente. Siga em frente. Então, quando eu olho para isso aí,
Perceba que o pastor da igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. De tanta o quê? De tanta humilhação, de tanta pancada que tomou, de tanta ingratidão. Crentes de dentro da igreja, por problemas, perdem o primeiro amor. Mas o Senhor está dizendo, vamos voltar para o primeiro amor. Vamos permanecer firmes na igreja. Vamos permanecer firmes na congregação. Vamos limpar o nosso coração de todo ressentimento. E vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai fazer. Mas Ele também prometeu vir buscar. E se você, no momento em que Ele vier te buscar, você estiver sem o seu primeiro amor, eu não sei se você subirá. Então, agora é por tua conta em risco. Você que ouviu a mensagem, todos nós aqui somos de Deus? Então vamos fazer o seguinte, vem todo mundo para cá que eu vou orar, por favor. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você compreendeu a mensagem? Valeu a pena ter vindo hoje aqui? Glória a Deus. Chega mais perto aqui de mim aqui. Vamos fazer uma oração. Quem tem promessa de Deus aqui? Ô, maravilha, vai cumprir, viu? Vai se cumprir. Depois vai vir contando testemunho. Inclusive hoje de manhã teve 2 testemunhos fortíssimos aqui, né? Então vai se cumprir. Isso aí é certo. Vai se cumprir o que Deus falou que vai fazer. Mas o que eu quero que Deus faça também é que Ele cumpra o que Ele disse. Que o céu e a terra passarão, as palavras do Senhor não hão de passar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu estou aguardando ansiosamente a volta dele. Ansiosamente a volta do Senhor. Se eu morrer hoje, eu estou feliz, viu? Porque eu já ganhei bastante alma e já trabalhei muito na obra. Mas eu sei que não é agora que Deus vai me chamar, não. Eu vou viver até os 98 aí. Amém? Isso, seu amém aí, misericórdia. Morro amanhã, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Amém! Amém! Glória a Deus. E você vai viver até lá para segurar a alça do meu caixão. Eu vou morrer com 98, irmão. Você vai segurar até lá, hein? Então tá bom. Eu quero que vocês vivam muito. E diz a palavra em Provérbios, que Deus na mão direita dá longevidade e na mão esquerda Ele dá a prosperidade. Deus dá então o poder de você viver bastante e também próspero. Isso é uma bênção de Deus. Então você viva bastante, mas com cuidado. Porque se você... a palavra do Senhor diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas depois é um caminho de morte. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Parece direito, mas não é. E aí você vai andando, e aí a ovelha vai se desgarrando do rebanho, vai se enroscando em carrapicho, quando ela menos imagina, está o lobo na frente dela. E aí o negócio complica, para resgatar ela. Aí o pastor deixa os 99, é um trabalho para ir atrás, irmão. E quando a gente traz para a igreja, é uma luta para tirar o carrapicho. O carrapicho às vezes chama tranca-rua, sabia disso? O carrapicho às vezes chama-se Exu 7 facadas. É sério. Quem vem de sexta-feira aqui já viu como é que é. Às vezes o carrapicho é a pombagira. É uma luta para arrancar. É legião de demônios. Aí a pessoa fica numa situação tão difícil, tão complicada, chega cheia de carrapicho, cheia de demônio, com a vida destruída. Por quê? Porque acreditou que aquele caminho que estava andando estava certo. Ah, não, esse pastor é meio quadrado, essa igreja é meio estranha aí. Esse pastor, misericórdia, diz que não tem doutrina, mas ele pega no pé da gente. Pelo amor de Deus, nessa igreja eu não vou não. Aí depois, quando vai ver, acaba se desviando do caminho e complicando ainda mais a vida dele. Então, em nome de Jesus, fica firme no caminho. É nisso que a gente tem que caminhar. Amém, amados? Coloca a mão sobre o coração e diga assim comigo: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que todas as palavras e promessas que o Senhor fez para mim, elas vão se cumprir. Mas também eu espero ansiosamente a promessa de que o Senhor vai nos arrancar desta terra e levar para a glória. Senhor amado, eu quero
que os meus pés ande na tua palavra. Eu não quero me perder pelo caminho, mas agora, Senhor, neste momento, coloque a minha vida na vereda da justiça, para cumprir a tua palavra, para que naquele grande dia, eu veja o Senhor, face a face. Meu Deus, perdoe as minhas falhas, põe o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pense em Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu glorifico ao teu nome, Senhor, neste momento, e peço a ti, ó Deus Santo, que abençoe a vida de cada pessoa que está aqui agora. Meu Pai querido, tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas, porque a tua palavra diz que aquele grande dia vai chegar, onde o Senhor nos vai tirar daqui e levar para a glória. E quando isso acontecer, como diz o Evangelho, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o nosso corpo será transformado, nós encontraremos com o Senhor na glória. Pai querido, abençoe a vida de todos os teus servos e dê a eles, ó Deus, a paciência, a perseverança necessária para aguardar a promessa, porque o Senhor é o Deus que promete e ao mesmo tempo é o Deus que cumpre a promessa, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.